Olha, o noticiário internacional amanheceu meio mexido com um ataque ao aeroporto da cidade de Bagdá, capital do Iraque. O alvo foi Bagdá, drones norte-americanos atingiram um alvo, um líder militar, general das forças militares do Irã, e isso mexeu com o noticiário internacional. Por quê? Porque esse general, ele tinha um papel central nas forças militares, aí está a imagem dele. O Soleimani, que é o general que comandava ações estratégicas do exército iraniano. Ele estava no Iraque, estava em Bagdá, e durante a passagem dele lá, estava em 2 carros e um míssil atingiu o carro onde ele estava e ele morreu. Aí, por que isso mexeu tanto com o noticiário? Porque por ser um nome tão importante na política do Irã, isso pode causar tensões tamanhas que pode desencadear uma guerra. Até porque o ataque foi ordenado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que publicou na sua conta hoje no Twitter uma imagem da bandeira norte-americana. Não escreveu nada, botou a bandeira americana. Mais tarde, o Pentágono assumiu que, de fato, foi os Estados Unidos quem ordenou o ataque com o objetivo de prevenir ações que estavam sendo planejadas pelo Irã. Vamos lembrar que Soleimani é um estrategista iraniano. Então, alguns ataques a diplomatas americanos estariam sendo planejados por ele e, por causa disso, o ataque aos Estados Unidos aconteceu. Ok, aconteceu. Guerras são possíveis, mas como é que isso pode nos afetar? Estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Ricardo Eladio, que vai nos ajudar a entender um pouco desse cenário e a possibilidade real de que isso possa afetar o nosso cotidiano. Dr. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos da Cidade Verde. Ao Jornal do Piauí. Bom, vamos lá. Primeiro, chance real de uma guerra eclodir no mundo diante desse ataque. É possível ou não? Eu acho que a mídia parece que reverbera as notícias mais extraordinárias, né? Então, hoje falar até em guerra mundial me parece absurdo, né? Porque a guerra mundial teria que ter participação das principais potências. A China nem tem tropa no Oriente Médio, a China não quer se meter, evidentemente, tem uma política de não se meter nas questões do Oriente Médio. A Rússia está lá dentro, mas a Rússia hoje já deu o ministro da Defesa da Rússia já fez um pronunciamento, né, se mantendo um pouco à distância do que aconteceu. Não está nem claro também se haverá uma escalada entre o Irã e os Estados Unidos, né? Agora, eu acho assim, isso trará a morte do maior general iraniano, certamente o chefe da política militar iraniano, né? Ou seja, um homem muito importante no tabuleiro, daquele tabuleiro de xadrez terrível do Oriente Médio, vai ter consequências, eu acho, a longo prazo. Isso não vai ficar assim. O Irã prometeu vingança, mas não sabemos que tipo de vingança. Terrorismo, vai pagar o terrorismo, vão atacar, mas vão atacar como? Não está claro isso, né? Ou seria a estratégia, até porque agora eles perderam o principal estrategista, então eles vão ter que reconstruir a estratégia e talvez não seguir, digamos assim, aquilo que vinha sendo feito antes, cara. Aliás, uma das questões que precisam ser observadas diz respeito a justamente essa capacidade do Estado iraniano em manter a sua força militar, mesmo com a perda do seu principal general. O líder supremo do Irã já informou que vai haver um revide a esse ataque, mas não se sabe exatamente com que força esse ataque virá, já que aí dependeria do apoio de outras tropas, eventualmente, do apoio de outros países, eventualmente. Agora, o Irã possui ou não esse apoio? Existem ligações, por exemplo, com o Líbano, né? Com o próprio Catar, existe uma certa influência iraniana naquela região. Não pode vir um apoio aí de países árabes, um socorro árabe? Ali, hoje no Oriente Médio, todos têm um partido, digamos assim. Então, você tem uma partição bem clara, que é assim, Arábia Saudita e todos os Emirados, digamos assim, Abu Dhabi, Catar, são todos aliados, Kuwait, são todos aliados, certo? Contra o Irã, contra os xiitas. A outra linha, Israel e Estados Unidos. Então, Israel não é exatamente um aliado dos árabes, mas ficaria, digamos assim, de um lado norte-americano. Sim, né? sim. Embora Israel tenha muita relutância hoje em entrar no conflito, né? Interessa mais a Israel que os árabes lutem entre si, digamos assim. Porque né? provavelmente Israel se meta naquela confusão. Que Israel se meta na confusão. Israel não quer se meter na confusão, não tem se metido nos últimos anos nessa enorme confusão, dessa guerra sem fim, ideológica, religiosa, entre xiitas e sunitas. Então, eu não vejo Israel como um elemento importante nisso aí. A política do Trump, ele é um homem de negócios. Então, ele pensa no custo-benefício. Desde que ele entrou na presidência norte-americana, a ideia foi de retirada.
Ele fica pensando, pô, por que gastamos tanto dinheiro? Porque ele pensa como de negócio. Nós gastamos dinheiro demais com pouco resultado. Porque pensando bem... A guerra traz poucos resultados, a guerra tem trazido poucos resultados. A invasão do Iraque é que trouxe a destruição do Iraque, a destruição da Síria, a ascensão do Irã como potência regional. Então por que a opção de atacá-lo? Pois é. Sim, porque agora houve uma coisa a mais. O que aconteceu? Quando nós estávamos aqui no Natal, a coisa estava pegando fogo lá. Houve uma semana atrás, mataram um engenheiro americano. Eles têm uma cooperação internacional, estão construindo estrada lá no Iraque e na Síria, que foram destruídas pelo Estado Islâmico. Aí mataram o engenheiro americano. Os Estados Unidos retrucou e matou 25 combatentes do Hezbollah, milícia financiada pelo Irã. E depois, aí isso veio a invasão da embaixada. Ora, como é que num país onde o presidente se diz seu aliado, a sua embaixada é invadida por uma milícia xiita, e passa 2 dias e o governo não faz nada. E depois se sabe também que essa milícia foi, de certa forma, impulsionada pelo Irã. Então, isso criou um momento de... Então, é quase com uma ruptura, está entendendo? Chegou a ser uma ruptura. Então, ou você aceita que seja daquela forma, como é que os Estados Unidos vai continuar a cooperação e a forma como a forma de agir em relação às tropas americanas que ainda estão lá, se o próprio aliado permite que isso aconteça na embaixada americana. Então, isso foi para mim assim, chegou a um ponto de ruptura. Então, eles pensaram nisso. Aí a inteligência americana, olha, hoje o cara vai estar lá no aeroporto, o que é que a gente faz? Mata logo ele. Matamos ele. Agora, então, foi uma resposta para proteger, esse argumento de proteger o norte-americano, foi um argumento dado pelo Pentágono. Isso é verdade? Bem, o engenheiro morreu a semana passada, depois se matou o Hezbollah. Assim, o grau de perigo o grau de perigo que as pessoas que estavam dentro da embaixada americana foi terrível. Imagina se eu estou na embaixada, com centenas de funcionários, e de repente uma massa humana ataca quebrando as coisas e ocupando. Então, criou-se uma situação grave. Em guerra o senhor não acredita? Eu não sei nem se vai ter uma guerra regional. Em guerra mundial, nem pensar nisso. Mas é um momento de maior tensão desde a queda de Saddam Hussein ou desde o ataque do 11 de setembro? Eu acho que o ano passado foi pior. O ano passado, quando as forças do Iêmen, financiadas pelo Irã, atacaram os postos de petróleo da Arábia Saudita, foi muito pior. Porque doeu na carne, porque a carne para o árabe é dinheiro, na verdade. Aquilo é dinheiro, aquilo dói, na verdade, você perder. E levado quase 3 meses, 4 meses, o mundo todo sofreu com o aumento do petróleo. Isso impactou no Brasil. Vai impactar também agora. Claro que nós vamos ter problemas aqui no Brasil. Vamos ter problema de preços, por exemplo? Penso que sim. Eu acho combustível? Assim, o Irã se safou muito facilmente, digamos assim. Um dos fatos que tem que ser levado em conta é que o Irã se safou muito facilmente da situação do ano passado, quando ele atacou os postos de petróleo e não sofreu retaliação. E agora ele levou uma pancada grande, não é isso? Eu acho que ligado também, eu acho que também até a questão do calendário eleitoral americano. Como é que os caras invadiram? Como é que o aliado nosso deixa que invada uma embaixada, não faz nada, e ainda sob influência do Irã, tudo isso acontece. As prévias vão começar agora nos Estados Unidos, né? As prévias das eleições. Então, quer dizer, como é que o americano, por mais que o Trump tenha uma política de retroagir, de voltar, de tirar as tropas, e de achar que o custo-benefício é que deve ordenar a guerra, o Trump não poderia aceitar, tanto que ele botou hoje a bandeira americana, que é uma mensagem nacionalista, militarista, bem clara nisso. Queria agradecer ao senhor, doutor Ricardo. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado por ter vindo nos ajudar a entender um pouco desse cenário internacional.